Glória a Deus, louvado seja o nosso nome do Senhor Jesus de Nazaré. Mais um domingo abençoado aqui na presença de Deus, onde trarei uma palavra de Deus aos nossos corações, para que Deus possa nos abençoar ricamente, poderosamente. Que possamos aplicarmos a nossa fé sobre o ensinado, sobre o caminho que Deus tem nos preparado, que nós possamos andarmos, caminharmos na confiança, na perseverança, que o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem nos preparado melhor nesta vida e no porvir, a vida eterna, se permanecermos firmes e fiéis a Ele em qualquer situação da nossa vida. Eu acredito que Deus não nos deixou a palavra dele em vão, nos deixou a palavra para que ela viesse nos alimentar a nossa vida espiritual com Ele. Quando a nossa vida espiritual ela não tem o devido alimento de Deus, ela fica uma vida espiritual frágil. E uma comunhão espiritual frágil leva um ser humano ao desespero, à angústia. Leva o ser humano a viver perturbações devido às circunstâncias da vida que acontecem. Coisas boas acontecem na vida de um ser humano, coisas más também acontecem. No mundo nós vamos ter gozo e alegria? Claro que vamos. Mas no mundo teremos aflições, mas vamos ter um bom ano, porque Jesus venceu por nós. Então, aprenda a usar a palavra na autoridade. Aprenda a progredir com a palavra na autoridade que Deus nos concedeu, Mateus capítulo 10, versículo 1. Eis que vos dou poder e autoridade. É para pisar na cabeça das serpentes e dos escorpiões, simbologia de todas as forças dos males, Escorpiões, nós temos que pisar neles. E nas serpentes temos que pisar também em nome de Jesus. Amém? Então eu vou dar uma mensagem hoje aqui. Quero falar um pouquinho sobre aquilo que é o justo, Como o justo ele é favorecido por Deus, Muito bom dia, Vera Granado. Muito bom dia, Nezinho. Marli, muito bom dia, Deus abençoe. E vamos compartilhar essa mensagem aqui que vai ser uma bênção aos nossos corações. Hoje eu quero falar um pouco lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, e depois eu vou falar um pouquinho de Êxodo, capítulo 14, É a palavra que Deus direcionou para trazer aos nossos corações nesta manhã de domingo abençoado. Hoje nós tivemos uma reunião ministerial, Estamos trabalhando para voltarmos o culto presencial. Provavelmente domingo agora já teremos um culto presencial. Não teremos toda a capacidade, Será restringido os lugares, Mas que Deus abençoe, que tudo dê certo. Eu esteja em oração para que seja confirmada essa bênção. E nós temos o retorno, ainda que o número reduzido, mas retornaremos à casa do Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Vamos lá para a palavra. Provérbios capítulo 4, versículo de número 18. Está escrito assim, Deixa eu dar uma pausa aqui. Provérbios 4, versículo 18. A vereda do justo, o caminhar do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então aqui é uma dica de Deus para nós, que Ele está nos dando uma dica aqui, que na vida espiritual tem que haver um progresso. Nós precisamos progredirmos na vida espiritual. A Bíblia diz que o caminho de um justo é como a luz da aurora. Ninguém consegue impedir o nascer do sol. Não consegue. E nem o brilho da sua luz. Ah, pastor, mas tem dia que é dia nublado. Não vejo a luz do sol. Você pode não ver a luz do sol, mas ela está brilhando. E quando você menos esperar, você a verá. Assim é a promessa que Deus nos deu. Deus nos dá uma palavra de bênção para a nossa vida.
Mas às vezes parece que o negócio fica meio nublado, fica tenebroso, né? E parece que nós não vamos conseguir ver aquela promessa. É como o sol. Às vezes as nuvens tampam a sua luz, mas ele não deixa de brilhar. Ele continua sendo sol, ele continua sendo forte, radiante no seu brilho. Assim a palavra, assim a promessa de Deus. De um nascer do sol, ninguém consegue. Então o caminhar do justo tem que progredir. Porque a tempestade pode vir, mas logo, logo o sol vai brilhar. Os problemas vêm, mas logo, logo a promessa de Deus para nós vai se cumprir. Então não temas, porque a sua vereda, a nossa vereda, tem que ser como a luz da aurora. Iniciamos na fé, terminamos na fé. O sol começa no seu curso e no outro dia, mesma coisa. Ele não deixa de nascer, não deixa de se pôr, não deixa de ser sol. Ele permanece no sol. Então a nossa vereda do justo, do que teme, do que serve a Deus, tem que ser como a luz. Ou seja, essa simbologia aqui, luz da aurora, é o progresso, né? É uma vida progressiva, tem que progredir. É o progresso espiritual. Será como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até seu dia perfeito. O perfeito aqui é até a conclusão da promessa. É até tomar posse da bênção. Enquanto não toma posse da bênção, continua firme. A sua vereda tem que progredir na fé. Tem que viver a fé em qualquer situação da sua vida. Para que o quê? Para que vá brilhando, né? Vai brilhando a certeza, vai brilhando a confiança, a perseverança, até seu dia perfeito, ou seja, até acontecer o teu milagre, até você receber a tua bênção. Então, quando Deus dá a palavra, Ele não a dá em vão. A palavra nada mais é do que a preparação para aquilo que nós vamos precisar no nosso caminhar da vida. Então, quando vier empecilhos, quando vier obstáculo, nós munidos da palavra, nós progredimos quando nós a usamos em plena certeza de fé. Então, não temas se você não tem vivido aquilo que Deus tem lhe prometido. Continua crendo que você há de viver em nome de Jesus. O caminhar de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia até seu dia perfeito. Procure caminhar com Deus, tenha certeza da fé. Não deixe situações contrárias anular a sua fé, ofuscar a sua fé, tirar o brilho da sua fé. Porque quanto mais você andar no caminho de Deus, mais a sua vida vai brilhando dia após dia. Por quê? Isso é o chamado progresso espiritual. Nós precisamos progredir espiritualmente, porque sendo assim, Deus nos dará aquilo que tem nos prometido. Deus havia feito uma aliança com o teu povo de Israel. Mas num determinado momento, Israel, ele tira a visão de Deus e começa a partir para a idolatria. O que Deus faz? Deus prepara um caminho de correção. Deus prepara o caminho chamado Egito, leva o povo para o Egito, começam a ser escravos de Faraó no Egito, começam a fabricar tijolos para o Egito. Então eles começam a serem escravos no Egito. Mas Deus havia dado uma aliança de levá-los para uma terra que chamava Canaã, a terra que manava leite e mel. Então eles não conseguiriam sair de Canaã, do Egito para Canaã, sem obediência à palavra, sem aceitar a orientação de Deus. E Deus usa quem? Deus usa Moisés. Deus permite que Moisés seja criado pela filha de Faraó, para que ele tivesse a cultura dos egípcios, para que ele pudesse ter uma boa comunicação com os egípcios, porque Deus iria usá-lo, né? Então ele ficou 40 anos com os egípcios, depois 40 anos sai do Egito, e depois ele volta, resgata o povo, fica mais 40 anos no deserto. Então entenda isso aqui. Deus sabe fazer as suas preparações. Quando a filha de Faraó começa a criar Moisés, ali já era o plano de Deus. Ali já tinha Deus preparando uma luz
para o caminho do seu povo que estava o quê? Na escravidão. Então você está sendo escravizado em alguma área da sua vida, Deus está te prometendo liberdade. Tendo uma luz brilhando até ser o dia perfeito. Então não desista não deixe de sonhar, não deixe de acreditar. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, tanto que Ele deu o Espírito Santo. Então quando o Espírito Santo te conduzir na palavra, te revelar a palavra, vai te abençoar. Então Deus faz tudo, uma preparação na vida de Moisés, né? Deixa ele viver a cultura, ser educado na cultura egípcia. Só que ele não deixa a cultura egípcia entrar nele, porque ele era um hebreu. Ele não deixa. Ele mantém-se um hebreu, porque Deus soube trabalhar, Deus sabe preparar um ser humano. Então, tanto quando ele vê que um egípcio está maltratando um israelita, ele vai lá e mata aquele egípcio. Entendeu? Porque ele tinha... a descendência dele estava nele. Ele era um homem hebreu. Ele era um homem escolhido por Deus. Ele não deixou nada tirar esse lugar dele, essa genealogia dele, né? Então o que acontece aí? Feito isso, Deus começa a anunciar a ruína dos egípcios. Que se tem problema na sua vida, se tem inimigos te perseguindo, espirituais ou até humanos, Deus vai dar um extermínio nisso aí. Deus vai colocar os seus inimigos em ruínas. Por quê? Porque Deus ele diz que a vereda do justo é para brilhar dia a dia até ser dia perfeito. E o que acontece no capítulo 14 agora do livro de Êxodo? Que Deus anuncia a ruína dos egípcios para Moisés. Está escrito lá no capítulo 14 de Êxodo, versículo de número 1. Então disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefon, né? Baal-Zefon quer dizer o Senhor da vigilância, né? Então Deus prepara a saída do povo do Egito. Mas acontece lá no versículo de número 10, que aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Então, quando Deus te preparar o caminho, não temas aquilo que possa acontecer no caminho. Porque Deus é o Deus da vigilância. Você está entendendo? Deus é o Deus da constância. Não temas. Deus lhe dá uma palavra, Ele te prepara um caminho e você vai em obediência. Mas se você, levantando os olhos, eles viram os egípcios em seu alcance, no seu encalço. O que eles fazem? Eles temeram aquilo. Né? Eles se preocuparam com aquilo. Qual é a tua preocupação? Mas você está no caminho que Deus lhe preparou, o caminho da fé, da palavra, do temor, da obediência. Eu estou. Então você fica em paz, que Deus é o Deus da vigilância. Ele colocou o povo em Baal-Zefon, lugar de vigilância. Então Deus te dá o caminho, mas Ele vigia a sua vida, Ele te guarda. É o caminho que Ele te prepara. Salmos 91:7 diz que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então, quando eles temem, vai dizer o versículo 11, disseram a Moisés: foi sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos do Egito. Cuidado com o desespero, com a murmuração e com a covardia. Essas qualidades não servem nada para nós. Murmurar, ficar covarde e se desesperar numa situação não tem nada a ver com a vereda do justo. A vereda do justo é um progresso espiritual. Você está caminhando na fé, então você precisa progredir na fé. Você está caminhando no temor, você precisa progredir no seu temor a Deus. Você está caminhando na obediência, então você precisa progredir na obediência a Deus. E assim sucessivamente. Todas as qualidades que Deus lhe ensina, progrida. Tudo que Deus lhe dá, tudo que Deus lhe ensina, progride, cresça, em nome de Jesus. Porque quanto mais você cresce, muito mais preparado você estará para qualquer adversidade da vida. Aí diz o versículo 12, não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora vir aos egípcios
porque morreram no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Você vê que é um homem preparado com uma palavra? Deus havia falado com Moisés, queria usá-lo para resgatar o povo do Egito. Agora chegou a hora. Você está entendendo? Chegou a hora. Deus está nos anunciando que chegou a hora de Deus nos resgatar de algum aprisionamento, de alguma situação difícil. Chegou a hora. Então Moisés, porém, disse ao povo no versículo 13: não temais, porque Moisés havia recebido a palavra de Deus. Deus havia feito uma aliança com Moisés. Então chegou o momento de cumprir com a aliança. Nós temos a fé, mas vai chegar o nosso momento, temos que usar a fé. Não adianta ter a fé e não usar a fé. Mas a fé se usa por obediência à fé. Você tem fé? Eu tenho. Eu tenho, pastor, graças a Deus. Então, mas você obedece a sua fé? Você tem que obedecê-la para lhe trazer o resultado, para lhe dar o resultado. Então Moisés disse assim ao povo: não temais, estáis quieto. Às vezes cristão perde muita bênção porque murmura demais. Ele deixa de estar quieto, confiante na palavra. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Mas Deus não havia dado. Mas Moisés está profetizando aqui. Vede o livramento do Senhor, porque eles iriam ver. Porque Deus havia feito uma aliança com Moisés. Que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Então nós temos que ter a paciência, a quietude, para que nós possamos entender uma coisa, que Deus é o Deus da salvação. Queridos, problemas na sua vida, Deus é tão maravilhoso que você nunca mais passará por ele. Você nunca mais passará por uma situação dessa que você está passando. Poderá ter outros problemas, mas essa situação não. Poderá ter outras batalhas, mas essa daí você nunca mais passará por elas. Porque nunca mais vereis para sempre. Então tem coisa que acontece na nossa vida, quando nós clamamos, oramos e acreditamos, Deus tira e Ele não permite que nunca mais aconteça. Nunca mais passamos por aquilo. Porque esse é o Deus. Aí vai dizer o 14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então é o Deus da batalha que está em seu favor. Então às vezes é melhor silenciar do que murmurar, se acovardar e se desesperar. Então entenda isso. Deus te dá a palavra para que a sua vereda seja como a luz que vai raiando até ser o dia perfeito. Então aí Deus faz a promessa e chegou o momento de eles passarem pelo meio do mar. E quando chegou o momento, versículo 15 diz assim, então diz o Senhor a Moisés, chegou o momento. Chegou o momento da sua liberdade. Chegou o momento de Deus colocar em ruína os seus egípcios, aqueles que te perseguem, aqueles que estão te caluniando, estão te confrontando, falando mal da sua índole. Chegou o momento da ruína, dos inimigos serem envergonhados, tanto os inimigos da carne como os inimigos espirituais. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vê como Deus deu aquela palavra para Moisés de libertação da vida dele, que ele iria ser um instrumento de Deus. Você viu como Deus deu aquela palavra, aquela aliança que fez com Moisés para libertar o povo do Egito? Você vê como Deus agora quer que Moisés progrida, venha progredir espiritualmente sobre a aliança que Deus havia feito com ele? Qual é a aliança que Deus fez contigo? De cuidar de você na terra e no porvir te levar para a glória da eternidade. Essa aliança está na validade. Mas agora Moisés, ele clama e Deus fala para ele: não, Moisés, porque clamas a mim? Manda esse povo marchar. Cadê o progresso da palavra que Deus coloca no nosso coração? Quando é que nós vamos progredir com a palavra que Deus coloca no nosso coração? Claro que sempre temos que viver na dependência de Deus. Mas tem momento, querido, que é só pela nossa atitude, mediante a fé em Deus,
que as coisas se resolvem. Tem gente que entra no comodismo da sua fé, que ele quer que Deus faça tudo para ele, sem ele ser um instrumento nas mãos de Deus. Sem ele apresentar a Deus o progresso espiritual dele para com Deus. As coisas não acontecem assim. Tem que haver a nossa participação? Claro que tem. Porque Deus é o abençoador. O recebedor das bênçãos somos nós. Então você vê que Deus fala para Moisés, cadê o progresso espiritual? Cadê a lembrança daquela aliança que eu fiz com você lá atrás, que você resgataria o meu povo do Egito? Então chegou o momento de Moisés progredir espiritualmente, porque ele está clamando. Mas Deus deu uma deixa para ele, deu uma dica. Moisés, progride espiritualmente. Aí vai dizer o 16, ó. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Você vê? Deus, ele nos faz progredir espiritualmente para que nós venhamos andarmos no caminho preparado. O Cristo já nos preparou o caminho. O Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Já está preparado. Mas nós temos progredido em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Às vezes, devido às situações, nós deixamos de progredir na fé. Isso é prejudicial para a nossa comunhão com Deus. Nunca deixe de progredir. Já pensou se você não progredisse na estatura quando você nasceu? Você seria hoje uma criancinha, totalmente dependente dos outros. Mas como Deus fez você progredir na sua estatura, hoje você sabe comer, trabalhar, se sustentar, né? E se você não tivesse crescido? Você vê como o teu crescimento da carne foi muito bom para você? Imagina você crescendo espiritualmente, o quanto não vai ser muito melhor e maior do que o crescimento da carne, né? Às vezes a carne chega no seu limite, mas na comunhão espiritual não, porque o espírito não tem limite. A carne tem o seu limite devido ao pecado, né, de Adão e da Eva no jardim do Éden. Então ele mandou o quê? Pega essa autoridade agora e progride. Essa vara que eu lhe dei é uma autoridade. Então você precisa progredir na autoridade da palavra. A palavra que Deus lhe dá é uma autoridade sobre qualquer situação da sua vida. Então progrida com a autoridade. Divide, pega essa vara aí e divide. Aí vai dizer o 17: endurecerei o coração dos egípcios para que entrem atrás deles. Serei glorificado em Faraó e em todo o exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então a honra era devida a Deus. Deus fez com que ele usasse a sua vara para dividir o mar, para que o povo de Israel passasse a seco, mas a honra seria dado a Deus, né? Faraó com seus carros de transportes perseguindo o povo de Israel, mas Deus, em seu pleno conhecimento, já sabia de todas as coisas, que Israel seria vencedor naquela batalha. Aí vai dizer o versículo 19, ó: então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás. E ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Você vê como Deus é como luz, né? Como Deus é o Deus da proteção. Então, ele colocou aquela nuvem e ele fez com que separasse os egípcios e os israelitas. 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e fez do mar terra seca. E as águas, o que? Foram divididas. Então o vento é dominado, o problema é dominado
quando nós usamos o poder de Deus. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Então quando é que nós vamos progredir? Quando nós obedecemos a promessa, a palavra. Deus havia dado essa vara para Moisés lá atrás, dizendo para ele, esta vara é uma autoridade. Quando Deus inicia a libertação do povo de Israel, do Egito, Deus usando Moisés na presença de Faraó, né? Que o primeiro milagre lá, a coisa extraordinária, foi que a vara de Moisés transformou em cobra, e a vara dos mágicos de Faraó também, só que a cobra de Moisés engoliu, né, a cobra de Faraó. Então você vê como é que é? Moisés estende a mão sobre o mar. Então Moisés ele começa a usar aquilo que Deus havia dado. Simplesmente isso. Use aquilo que Deus lhe dá. É o suficiente. Não precisa inventar e nem temer. Não precisa murmurar, não precisa se acovardar, não precisa se desesperar. É só usar aquilo que Deus tem lhe dado. É só progredir na pregação que a palavra de Deus vem ao teu coração. Progrida com a pregação. Cresça com a pregação, que você será uma bênção. Então Moisés estendeu a mão. E o vento começou a trabalhar em favor dele, porque Deus operou. E os filhos de Israel, versículo 22, entraram pelo meio do mar em seco. E as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. É o caminho preparado. Virou 2 muros, um à esquerda e um à direita. Congelou aquele mar. Virou pedras de gelo. Né? O caminho preparou. E eles andaram a seco. 23. Os egípcios perseguiram e entraram atrás dele até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo, viu o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Querido, se você está andando dificultosamente, é porque você não tem progredido na fé. Deus não lhe fez para você andar com dificuldades. Isso é para o teu inimigo, para você não. O caminho que Deus preparou para você é plano. É um caminho reto. É o caminho chamado Cristo. É a vida. É a verdade. Esse é o caminho. Andarem com Cristo com dificuldades, dificultosamente, isso é falta de progresso espiritual. Deixar de temer a Deus, ser fiel a Deus, respeitar a Deus, as coisas que a Deus pertencem, isso é falta de progresso. E quem não progride espiritualmente, sempre deixará a desejar para Deus. Isso é ruim para nós. Podemos colocar a nossa vida eterna em xeque-mate. Então não somos nós que temos que andarmos dificultosamente, não. Quem tem que andar dificultosamente é o inimigo. Nós não. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, o Senhor peleja por eles contra o Egito. Você está entendendo? Olha a soberania de Deus. O próprio inimigo falou, fujamos da presença o quê? De Israel. Por que fujam da presença de Israel? Porque ficaram em pânico. Mas às vezes o cristão está em pânico. O cristão não tem que ficar em pânico. Cristão tem herança. Cristão é herdeiro da promessa. Quando ele progride espiritualmente, ele herda as promessas. Então quem tem que ficar em pânico é inimigo. Vamos fugir da presença de Israel porque o pânico tomou conta. Mas às vezes o pânico toma conta do coração do cristão? Não, isso não pode ser assim. Aí vai dizer o quê? Então, versículo 26, disse o Senhor a Moisés, estenda a tua mão sobre o mar para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar retomou a sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou
Deus vai sepultar problemas que te assola, que te persegue, que nunca mais você vai passar por eles. Nunca mais você vai passar por um problema que está te angustiando, está te afligindo. Deus vai enterrar esse problema lá na profundeza do mar. Deus vai arruinar esse problema em nome de Jesus. É o que Deus fez com os seus inimigos. Emperrou os carros, fez eles ficarem em pânico, desesperados. Não sobrou um perseguidor do filho de Israel. Todos eles foram mortos no mar. Onde Deus preparou a liberdade do povo de Deus, Deus preparou ali a sepultura do inimigo de Deus. Aquele que é teu inimigo vai descer a sepultura. Viu? Vai descer a sepultura. Não vai permanecer não, hein? Olha o problema que é mexer com o povo de Deus. Mexer com a menina dos olhos de Deus é mexer com o próprio Deus. Então tem que tomar cuidado. Para mexer na vida de um cristão, é uma pessoa que está sem juízo. Deus faz a vida dele ser antecipada, dizimada. Fica perseguindo o cristão, fica falando mal de cristão. Eu tenho um testemunho, não é meu, é do pastor José Dorivaldo. Ele era pastor lá na cidade de São Carlos. Na frente da igreja havia uma empresa. E o dono da empresa ficava, na hora dele pedir oferta, ficava zombando do outro lado da rua. Zombando com os funcionários. Ah lá, vai pedir dinheiro. Agora vai encher a sacola, o bolso dele de dinheiro. E aquilo foi incomodando o pastor José. Foi incomodando. Entendeu? Aí ele estendeu a mão para a loja e orou a Deus. Deus, faça a minha justiça, Deus. Estou no altar pregando a tua verdade. Tem zombadores zombando da tua obra. Faça justiça. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Na semana seguinte, teve um acidente com esse homem, na sua caminhonetona, né? Homem de posse. Não sobrou nada. Nem da caminhonete, nem dele. Você está vendo? Não mexe com a obra de Deus. Com a obra de Deus não se zomba. Não foi praga do pastor, foi uma oração. Deus, ele é o dono da vida, ele dá, ele toma a hora que ele quiser. E uns, infelizmente, vão prematuramente. Infelizmente. Por isso que Jesus falou sobre a Santa Ceia. Há muito entre vós doentes, né? E muitos que já dormem, prematuramente já dormiram, porque não comeram nem beberam o corpo e o sangue de Jesus dignamente. A nossa comunhão com Deus tem que ser digna. Porque Deus preparou Moisés com a palavra. Deus deu a promessa. Aí chegou o momento de Moisés usar. Chegou o momento de Moisés mostrar para Deus o progresso espiritual dele para com Deus. Então mostra para Deus que você é uma pessoa que está progredindo na fé, que Deus vai te honrar, Deus muito vai te abençoar. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Entende isso? E o que aconteceu no 30? Ó, isso aqui é para você, querido. Isso aqui é para você. Ó. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu a Deus e confiaram no Senhor e em Moisés, seu servo. Querido, tema a Deus, mas respeita o teu pastor. Respeita a palavra que o pastor coloca no teu coração. Quando não há respeito para o pregador, essa pessoa está mostrando que ela não está progredindo espiritualmente. Quando o pregador abrir a Bíblia Sagrada e compartilhar com você, vai te dando a revelação pelo Espírito Santo, teme, respeita. Deus é Moisés. Então não adianta temer a Deus e não temer o pastor. Temer
no sentido de respeitar a palavra que recebe da boca dele, que vem através de Deus. Né? Você crê que essa palavra que eu lhe prego nesta manhã é de Deus? Eu creio, pastor. Então teme. Teme a Deus, tema a mim também. Respeite a Deus, respeite a mim também. Porque aquele que não faz assim, poderá andar em caminhos tortuosos, dificultosamente. Então quem tem que andar dificultosamente é aquele que não tem compromisso com Deus, muito menos tem progredido espiritualmente com Deus. Então aprenda a progredir a cada dia com Deus. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia. Quando Moisés mostrou o progresso espiritual, Deus salvou. Né? Mostra no seu caminho, mostra nas suas aflições, nos seus problemas, que você é uma pessoa que está progredindo na fé. Você não está murmurando, você não está na covardia, você não está no desespero. Mostra para o teu problema isso, crescimento. Mostra para o teu sonho, crescimento, progresso espiritual. Fala para o teu sonho que vai dar certo. Fala para o teu sonho que vai ser concretizado em nome de Jesus. Progrida, sonha em nome de Jesus. Progrida no teu casamento, na tua família, no seu trabalho. Para de enganar o patrão. Patrão, para de enganar os empregados. Tem que progredir. Esposa, não engana o esposo não engana a esposa. Filhos, não engane os seus pais. Pais, não engane os seus filhos. Progresso espiritual. Sai do engano, viva a realidade da vida. O que você está vivendo hoje é real. Então progrida. Começa a progredir. Vai progredir na vida. Vai passando a largo do caminho do pecado, do caminho da dúvida, da covardia, da murmuração. Passa a largo. Progrida em nome de Jesus. Que você, assim Deus salvou o povo. Quando Moisés apresentou o progresso na vida dele com Deus. Deus salvou. É assim que Deus nos salva. Então esta palavra é Deus arruinando os seus inimigos. Deus está colocando os seus problemas lá na profundeza do mar. Você nunca mais passará por esse problema. Terás lutas, como eu também terei. Esse tipo de problema nunca mais passará por ele. Pastor, quando, pastor? Quando você entender o que Deus está falando. Progrida espiritualmente, progresso espiritual. Nos faz vencermos inimigos gigantescos. Em nome de Jesus. Amém, amados? Esta é a palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã de domingo. Nesse primeiro dia da semana. Receba essa palavra no teu coração e progrida na fé. Que nunca mais você passará por esse problema. Sepulta ele lá no mar. Vai emperrar ele. Vai enterrar lá na profundeza. E te colocar em liberdade. Amém? Deus abençoe a Marli, Eliana. Deus abençoe você, Luciano. Cidade Americana, minha irmã Vera. Minha amada esposa Leonor, José Camargo. Deus abençoe em nome de Jesus. A Marli, a irmã Vera. Todos vocês que estão conosco. A Clélia Nascimento, Deus abençoe, não perca nunca a esperança. Pastor Lúcio. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nezinho Modesto, Deus te abençoe. Em nome de Cristo, pega essa palavra no teu coração e vamos progredir. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus, porque Deus é bom. Em todo tempo, Deus é muito bom. Então vamos progredir com Deus. Que maravilha em nosso favor. Amém, amados? Vamos orar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esta palavra nesta tarde de domingo, primeiro dia da nossa semana, Pai. Que o Senhor nos abençoe ricamente e poderosamente. Que o Senhor a cada dia vai nos preparando o caminho. Que o Senhor a cada dia faça-nos progredirmos espiritualmente. Para que possamos enfrentar o que enfrentarmos na fé, na confiança. Que sejamos livres, meu Pai,
de toda murmuração, covardia e de todo desespero. Que nós possamos confiar em Ti, acreditarmos que o Senhor é Deus, Pai. É o Deus do impossível, é o Deus que nos guia, é o Deus que nos preparou o caminho, a verdade e a vida, que levou o nome de Jesus Cristo, unigênito e primogênito Filho do Senhor. Te louvamos pela vida de Jesus e pela vinda do Espírito Santo, Pai. O Espírito Santo que nos consola, que nos dê a sabedoria para discernirmos a Tua palavra. Ó Pai, visite agora cada ouvinte desta live. Visite, meu Deus, aquele que há de ouvir essa mensagem que irá ser compartilhada. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus, Pai. Que este problema que esse teu filho, a tua filha está enfrentando, nunca mais enfrentará novamente. Nunca mais. Por esta palavra, Pai. O Senhor está colocando em ruína agora. O Senhor está colocando, meu Pai, por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Assim eu creio. Assim eu profetizo, meu Pai. A bênção dos teus filhos e o extermínio deste mal que tanto assolou, não assolará mais este filho e esta filha do Senhor. Que o Senhor os abençoe, meu Pai. A vereda do justo, meu Pai, é como o amanhecer, a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito, até chegar na nossa bênção. Que assim possamos viver diante do Senhor, progredindo espiritualmente, na fé, no temor, na obediência, que assim alcançaremos as bênçãos, em nome de Cristo. Pai, todos aqueles que têm me pedido orações pelo WhatsApp, que o Senhor os abençoe ricamente, poderosamente e abundantemente. Eu oro por todos eles, coloco todos eles diante de Ti, abençoados por Ti, em nome de Jesus. E que assim seja para a Tua honra, a Tua glória. Nos dê uma semana regada, abençoada pelo Senhor. Nos proteja, nos guarde, nos livra de todo laço passarinheiro, de todas as pestes perniciosas. E nos dai da Tua graça para progredirmos espiritualmente com o Senhor, em nome de Jesus. E que assim seja para a Tua honra e para a Tua glória. E amém. Amém, queridos. Graças a Deus, glória a Deus. Dá o seu joinha aí. Diga, nunca mais passarei por esse problema, porque Deus o emperrou lá nas profundezas do mar, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vive essa fé, progrida na fé, que Deus é contigo. Deus lhe dá a palavra, mas é para você progredir com ela, porque ela muito vai lhe favorecer. Amém? Quarta-feira, 7h30, a nossa live. E você que tem a sua fidelidade para entregar a Deus seu dízimo ou entregar alguma oferta, deixa lá em nome de Jesus. Não deixa de ser fiel, não deixa de ser generoso com a obra de Deus, não, porque muito ela precisa das suas doações, tá bom, querido? E da sua fidelidade, que é o seu dízimo que você devolva a Deus, porque aí. E desde já, o final do mês será no dia 31, sexta-feira. Nós teremos a Santa Ceia do fortalecimento da nossa família. A partir de hoje até o dia 30, para você entregar na Santa Ceia do fortalecimento, em nome de Jesus. O que você puder contribuir com a sua generosidade, contribua. Quer fazer uma oferta especial, faça. Com toda a liberalidade e com toda a generosidade, isto agrada a Deus. Tá bom? Faça assim para o dia 31, desde já prepara uma oferta para a obra do teu Pai. Graziele, Deus abençoe. Dá um forte abraço a toda a sua casa aí. A Cecília, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, amados? Então prepare aí para o nosso fechamento do mês, né? E provavelmente domingo devemos ter culto presencial, né? Será um número reduzido, mas já vai ser uma bênção para nós, em nome de Cristo. Estamos correndo atrás essa semana para receber o aval, aí louvado vai ser o nome de Jesus. Tá bom, amados? Precisando de mim, envia no WhatsApp. Compartilha essa mensagem no seu grupo, em nome de Cristo, que muito vai ajudar. Mas compartilha mesmo, compartilha na fé. Então, tenha como compromisso de compartilhar. É a palavra de Deus, é muito bom. Pode salvar vidas, porque a palavra é poderosa. Seja um instrumento de Deus compartilhando essa mensagem.
Tá bom? Olha, Deus abençoe a todos, um forte abraço em Cristo com amor. Eu e a minha casa desejamos a todos uma semana abençoada, uma semana regada de bênçãos de Deus, em nome de Cristo. E a sua vida que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, em nome de Cristo. Eu os abençoo para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Forte abraço, um bom término de domingo e até quarta-feira, 7h30 da noite, com mais uma mensagem de Deus. Forte abraço e até a próxima. Fiquem todos com Deus.